Olá, gente querida, gente bonita, sou a pastora Mônica Terrigno. Estamos iniciando mais um programa de hoje. E o programa de hoje, gente da gente, estamos com um personagem bem bacana, um personagem muito interessante, um personagem que você vai aprender um pouco mais, pois o nosso programa Gente da Gente é assim, pegamos trechos da Bíblia Sagrada e trazemos para você aprender um pouquinho mais sobre este personagem. Mas este personagem não sou eu quem o revelo, este personagem é um grande amigo. Então, vou chamar agora esse meu amigo para revelar o nosso personagem de hoje. Acompanhe comigo. Eu sei que Deus tinha uma promessa reservada para mim. Até porque sou descendente de Abraão, Isaque e Jacó. É uma família destinada por Deus a ser abençoada. Certa vez eu recebi na minha casa o profeta. Ele chegou dizendo que um dos meus filhos seria o rei de Israel. Que honra! Apresentei os meus melhores filhos, fortes, altos, bonitos. Mas fui surpreendido com aquele profeta naquele dia. Ele olhou para mim e expressou que nenhum daqueles havia sido escolhido por Deus para ser rei. E aí eu me lembrei de um que estava no meio do mato, cuidando de alguns animais, mandei chamá-lo. O nome dele era Davi. E ele foi o homem que Deus escolheu para ser rei de Israel. No meio de tudo isso, eu tive a oportunidade de ter em minha casa o pequeno Davi, que se tornou um grande rei. Prazer, eu sou Jessé. Bom, e o nosso personagem de hoje é Jessé. Famoso ou não é? É famoso porque é o pai, né, de um grande rei de Israel, Davi. Mas não só foi pai de Davi, foi pai também de 8 filhos, 7 homens e uma mulher. E esse homem Jessé é um homem que a gente precisa aprender também com ele, porque certamente esse homem ele gerou esse rei. Então o pai também é de Deus, é bênção divina, né? Quando os filhos são abençoados, são honrados, a gente tira isso também como modelo, como exemplo, né? Vem de uma descendência de um pai também muito abençoado. Jessé, a Bíblia relata que ele teve um filho chamado Eliabe, o outro Abinadab, o outro Samar, e teve Davi também. Estes são os mais velhos. Mas o que a gente vai aprendendo com tudo isso? A Bíblia diz porque não temos como falar de Jessé se nós não falarmos também de Davi, seu filho, porque estava ali alinhado, né? É uma herança, né? Os filhos são herança do Senhor. E a gente se faz entender o seguinte: Samuel, Jessé e Davi parece que são um trio, cujo qual eu não posso deixar de falar. Que quando Samuel se apresenta diante de Jessé e pergunta para esse pai, acabaram-se os jovens? E aí ele fala, não, existem outro jovem, né? Existe outro jovem. E ele lembra do filho Davi. Mas eu quero atrelar toda essa experiência que nós vamos ter com essa mensagem de hoje sobre Jessé, no sentido de que o homem ele é muito falho. O homem, se ele ficar ligado ou voltado para a aparência, ele vai pecar, ele vai acabar se sabotando, ele vai acabar se defraudando da fé, na vida. Mas por quê, pastora? Porque não só o Jessé, ele falha nesse momento, como também o próprio Samuel, que chega diante desse pai, porque a intenção de Samuel era ungir a Davi, a rei de Israel. Mas até então, na concepção dele, ele achava que seria Eliabe, ele achava que seria Abinadab, e assim foi, só que não era nenhum destes. E quando a gente vive de aparência, a gente acaba vivendo de uma forma muito histórica. Mas por que histórica? Porque não é a verdadeira. A verdadeira é aquela que Deus já aparelhou, já preparou para nós, e às vezes a gente não quer entender isso, né? Mas Deus tem aqueles que são seus.
eu costumo dizer o seguinte, dentre todos que chegaram na frente de Davi, né? Mas por que eu digo isso? Porque não tem como eu falar do Jessé, o pai, se eu não falar do Davi, o filho, se eu não falar de Samuel, porque estavam ali, é o assunto que a gente vai abordar, de 1 Samuel 16, vamos relatar um pouquinho, né, alguns versículos, e a gente não tem como abordar essa história se eu não falar, né, daquilo que aconteceu entre Jessé, Samuel e Davi. E eu costumo dizer o seguinte, pessoal, muitos podem passar à sua frente, muitos podem chegar na frente, como Eliabe chegou, Abinadab chegou, Samar chegou, dentre tantos filhos de Jessé chegaram na frente, diante de Samuel, mas a unção estava reservada para o filho Davi. Existem bênçãos reservadas para todos nós, para você que me assiste agora, para mim. Existem muitas coisas reservadas, preparadas para as nossas vidas, mas nós temos que ter cuidado com a aparência, porque Deus não vê como vê o homem. O homem olha a aparência e Deus vai sempre sondar o nosso coração. Porque é do coração que se procede a saída da vida, é um coração na mão do rei que tudo quanto quer Deus inclina, e a gente vai vendo que tanto Samuel quanto, né, o próprio pai, o Jessé, acabaram errando nesse sentido. Eu acho que o pai, ele tinha muito daquilo, não, deixa eu mandar o Eliabe na frente, né, porque é o filho mais velho, mas só que no sentido de bênçãos, unções, né? Unção reservada, preparada, porque Deus vai ungir a cada um do jeito que Ele deseja e almeja, né? Uns para se tornarem reis, outros para se tornarem sacerdotes, outros para estarem diante de determinadas missões e que a pessoa às vezes não se dá conta, puxa, mas será que eu sou capaz? Mas quem capacita é o Senhor. Bom, eu quero nesse minutinho, preparar o seu coração, porque nós vamos agora a um break, a um intervalo, mas daqui a pouquinho estamos de volta com esse personagem de hoje, Jessé. Até já! Bom, de volta ao nosso programa Gente da Gente. Queridos, hoje estamos falando de um dos personagens da Bíblia Sagrada. Nosso programa tem por intuito estar sempre ministrando um pouquinho, né, sobre os personagens da Bíblia. E hoje o personagem que estou abordando aqui hoje é Jessé. É aquele homem, né, que muito conhecido como pai de Davi, rei de Israel, um homem que foi separado também, um homem que foi preparado por Deus, selecionado, eleito, exclusivo de Deus, né? Esse homem teve 8 filhos, dentre ele uma mulher, né? Dentre os 7 homens teve uma menina, Abigail, né? E a Bíblia relata que quando Samuel, é sobre esse assunto que vamos estudar hoje, que está aqui em 1 Samuel, o capítulo é o capítulo de número 16, os versículos são 10 e 11. Resumindo o que vamos fazer aqui como leitura, a Bíblia relata que Samuel, ele chegou, né, diante de Jessé e perguntando para Jessé, né, com relação aos seus filhos, porque havia uma missão através do próprio Deus, né, com relação a Samuel. Precisava ungir ali um dos filhos de Jessé. Só que Jessé, o pai, provavelmente ele faz uma escolha apropriada. Aquela escolha que, ao olhar para que todos aqueles filhos, fala, bom, primeiro eu vou enviar o Eliabe. Enviou Eliabe, só que a bênção não estava com Eliabe. Enviou Abinadab, a bênção também não estava com Abinadab. Enviou Samar, a bênção também não estava com Samar. A bênção estava reservada para Davi. Queridos, quando a bênção ela é reservada para qualquer um de nós, você pode ter certeza que pode passar muitos na sua frente. Pode passar um Eliabe, pode passar um Abinadab, pode passar um Samar, mas a bênção é sua. Ela fica reservada para você e ninguém mais vai tomar esse lugar. Ninguém. E interessante porque o próprio Samuel fala, olha, então a bênção, né, dentre nenhum destes, Deus tem provido, né? Então o azeite ainda não tinha sido derramado. Mas quando Davi chega,
A Bíblia relata que todos os irmãos ali estavam de pé para ver a unção de Davi. Queridos, Deus vai preparar uma unção para você e essa unção já está pronta, reservada no mundo espiritual, porque antes da coisa acontecer aqui na terra, primeiro ela acontece no reino dos céus. Por isso que a Bíblia diz que tudo que a gente liga na terra é ligado nos céus. E o que nós desligamos aqui na terra é desligado nos céus. Você observa bem que Jessé, provavelmente ele erra a visão, porque ele primeiro coloca, diante de Samuel, Eliabe, mas a bênção não estava com Eliabe. E depois ele coloca o outro filho. Pastor, o que a senhora quer dizer com isso? O homem é muito falho. O homem ele é falho, então você não deve agir por impulso e nem por uma ambição ou vontade própria e achar que aquilo que você quer, pronto e acabou. Não, coloque todo o seu plano diante de Deus. Porque aos olhos do pai, estava com Eliabe, mas aos olhos de Deus, o pai das luzes, a unção era para Davi. Queridos, tem muitas pessoas errando esse alvo, achando, e fazendo ali, nos seus achismos, fazendo ali uma história, criando uma fantasia, fazendo ali um personagem, quando na verdade Deus, ele reserva as coisas para as pessoas adequadas e para as pessoas certas. Se hoje você está onde você estava certo para assumir aquele lugar, naquele momento, naquela hora e com estas pessoas que você se encontra hoje no seu ambiente de trabalho. A mesma coisa, aquilo que você faz, da forma como você emprega a sua vida. Jessé, então, vamos dizer que ele não que ele falhou como pai, mas ele agiu por instinto. Vou mandar os meus filhos mais velhos primeiro, mas não era nenhum daqueles. E Samuel, por sua vez, ele agiu da mesma forma, achando, que os demais, o Eliabe, Abinadab, por sua beleza, porque Davi era muito diferente, ruivo, era de gentil presença, mas era baixinho, era pequeno de estatura, mas ele tinha um coração na mão do rei. E um coração na mão do rei, a tudo quanto quer, Deus inclina, ele trabalha, ele abençoa, ele honra. E nós vamos compartilhar aqui agora um versículo baseado no livro de 1 Samuel 16, versos 10 ao 13. Olha o que diz aqui. Assim fez passar Jessé seus 7 filhos diante de Samuel, porque Jessé tinha 8 filhos, contando com a Abigail. Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os moços? E disse, ainda falta o menor. Olha como ele enxergava Davi, o menor. E aí colocou quem primeiro? Os demais na frente, Aquele tal do Eliabe, Abinadab, Samar, mas não foi nenhum destes. Continuando a leitura. E disse, ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos, ficaram todos de pé, não nos assentaremos até que ele venha aqui. Olha o 12. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ruivo, formoso de semblante, de boa presença, e disse o Senhor, levanta-te e unge-o, porque é este mesmo, é você mesma, é você mesmo que vai receber essa bênção daqui para frente, porque é você que me assiste agora, é você que está ligado agora, ou seja, dentre os 8, tinha uma bênção reservada para o Davi, Torna a repetir, Jessé manda Eliabe na frente, mas foi o último, foi Davi que tinha ali a bênção para se tornar então o rei de Israel, a unção que estava ali por receber. Ou seja, nem sempre os primeiros serão os primeiros, aquele que foi o último a se apresentar. O menor, como disse Jessé, foi o primeiro. Realmente, é aquilo que a Bíblia Sagrada relata. Os últimos serão os primeiros. Aguarde a tua bênção, porque você vai conquistar coisas muito grandes. Não é porque estão passando à sua frente, já foi 1, 2, 3, 4. Pastora, mas nunca chega a minha hora. A sua vez, a sua hora, o teu momento está reservado para a glória de Deus. Bom, eu vou dar uma paradinha aqui porque nós vamos continuar, tem mais um versículo para liberar para você, mas eu queria chamar aqui agora, como seria o Jessé nos dias atuais? Acompanhe comigo. Eu comecei no mercado bancário muito cedo.
E aí trabalhei, consegui ter minha casa, minha família, tive alguns filhos. E todos eles se envolveram com o mercado financeiro. Uns se tornaram gerente de contas, outro foi para a questão de contas imobiliárias. Tiveram alguns que se destacaram, foram para a tesouraria, enfim. Todos eles parece que gostaram do comum que era em casa, a nossa conversa. Mas eu tive um filho, o menor de todos, o mais novo. Aquele dali, não sei, ele não parecia ter muito jeito para essas coisas não. Mas fazia tudo direitinho, mas começou como estagiário no banco. E aí surgiu uma oportunidade para a direção. Eu fiquei, todos os meus filhos trabalham aqui, eu comecei a indicar, é esse. Todos eles foram reprovados. Até que o mais novo, estagiário, que estava fazendo economia na faculdade, saltou nos olhos da direção e eles contrataram ele para assumir cargo de gerência. Inacreditável, não? Pois é, eu sou o Jessé nos dias de hoje. Bom, como eu falei, né? Assim também seria o Jessé nos dias atuais. Mas eu quero fechar aqui agora porque o nosso tempo já está findando, né? Mas tem um versículo para entregar para você aqui agora, verso 13, ainda de 1 Samuel 16. Olha o que diz: então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. O Espírito do Senhor se apoderou daquele homem. Queridos, na hora da tua unção, na hora da sua bênção reservada, porque ela já está reservada, entenda, ainda existe uma bênção reservada para você e preparada para você, porque assim como o Espírito do Senhor tomou também a Davi, ele te toma também pela mão direita do nosso Deus. Eu vou ficando por aqui com todo esse recado que você também recebeu nessa hora, nesse momento tão especial, e até o nosso próximo programa Gente da Gente. Tchau, tchau!